Oi, gente. Isso bem pequenininho. Esperar o pessoal entrar. Tentar fazer live. Oi, oi. Boa tarde. Deixa eu colocar o tema aqui da live. Vocês estão conseguindo escutar a gente direito? Deem aí um alô. Digam aí se tá dando pra estar direito, se tá baixo, se tá alto. Oi, Léo. Tá achando aí? Aí. Oi, oi, oi. Oi. Dá pra estar. Pronto, ó aí. O pessoal tá testando. Então, vamos começar, né? Eu vou chamar o Luiz aqui. Oi. Tudo bom? Tudo bom, vocês não estão. Aí tá um pouco embaixo, deixa eu aumentar aqui. Ah, tá. Pronto. Tá dando pra ouvir direito? Tá, agora tá. É, meu celular tava abaixo. Então, vamos começar, né? Vamos começar com a oração, que com esse tema hoje é importante, tô até preparada aqui. Então, começamos pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No texto já foi consagrado, mas rezemos uma Ave Maria, tanto por essa live quanto por Luiz, pela sua vocação, para que ele seja instrumento do Espírito Santo, que tudo que ele fale e pense seja segundo a vontade do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, Rogai por nós. São Bento, Rogai por nós. São Miguel Arcanjo, Defendei-nos no combate. Sagrado Coração de Jesus. Temos confiança em vós. Que nosso anjo da guarda nos proteja. Estamos aqui, vamos continuar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, se apresente e pode começar. Eu sou Luiz Eduardo Gabriel, seminarista da Arquidiocese de Olinda, Recife. Ano passado eu estive aí com vocês. E esse ano uma vez. No final de semana. Então, o tema a demonologia é um tema interessante. Primeiro porque parece que todo mundo se esqueceu da existência do demônio. Relativismo moral, religioso, ético, político, etc. Fez com que o povo desacreditasse voluntariamente no inferno e, consequentemente, pudesse fazer o que quer. Então, primeiro a gente tem que saber, o demônio existe. E se ele existe, ele atua no mundo. Aí depois a gente vai ver quem é o demônio, quem são os demônios, como é que ele atua no mundo, o que é que ele faz, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, etc. Então, antes da live já teve uma crise de espirros aí, será que não foi o demônio querendo atrapalhar? Verdade. Mas, antes de tudo, a gente tem que saber que o demônio, ele não sente prazer em nos ver, não sente prazer no nosso pecado. A gente sente prazer no pecado. Ele se satisfaz com o nosso pecado, não porque ele gosta de ver a gente pecar, mas ele quer a consequência final do pecado, ele quer a condenação da alma.
Então, a gente já falou em uma coisa estranha aqui, em alma. O ser humano é um composto, ele é alma e corpo e alma. Então, o homem, ele não... O homem, ele não existe separado do corpo, nem sem alma. Nosso Senhor era perfeito homem, tinha corpo e alma. Nós temos corpo e alma. Então, quando a gente morre, há essa separação do corpo e da alma. Isso é a nossa morte. Mas o que é a alma humana para o corpo? Se na separação da alma do corpo há a nossa morte, então a alma, ela é o princípio pelo qual o corpo humano ele é animado. Ou seja, é o princípio pelo qual ele tem vida. É por isso que somos imagem e semelhança de Deus, pela nossa alma. Não é pela nossa aparência física. E, para começar a falar de demonologia, a gente precisa esclarecer algumas coisas. Primeiro, que há 3 tipos de ações. A ação natural, que são ações nossas, relativas à natureza, ao mundo natural, ao cosmos, ao universo. A ação preternatural, que é a ação angélica. Não é uma ação puramente natural, mas nem é uma ação sobrenatural, que é a terceira, e a sobrenatural é exclusiva de Deus. Então, os anjos, eles agem de modo preternatural. O Catecismo de São Pio X diz que Adão e Eva, quando foram criados, eles possuíam esse dom, mas o pecado fez com que eles perdessem. Então, qual é a natureza angélica? Os demônios, os anjos, melhor, eles foram criados por Deus, eles são espíritos puros. Eu já falei que o homem ele tem corpo e alma. O espírito puro, ele não tem corpo, ele não tem matéria, ele não tem uma forma. Ele é só espírito. E alguns teólogos dizem que a realidade angélica é Deus está aqui, o anjo está aqui no meio e a humanidade está um pouquinho mais abaixo. Então, a realidade angélica é o meio termo entre Deus e o homem. Então, uma vez que eles foram criados, todos bons, Deus, pois, eles aprovam. Quando eles foram criados, os anjos, quando foram criados, eles não foram criados com a visão beatífica, vendo Deus face a face. Nós, quando morrermos e lá no céu, nós vamos ver Deus face a face. Mas os anjos, eles não foram criados vendo Deus face a face. E por isso foi necessária a prova. Por quê? Se eles vissem Deus face a face, Deus é uma verdade tão atraente que eles não teriam mais liberdade de escolha. Então, aquele que contempla Deus, ele não tem mais liberdade de escolha. Ele nunca vai escolher rejeitar Deus uma vez que ele contemplou. Então, Deus queria dos anjos uma resposta livre, uma resposta de amor ao seu amor, para que então eles fossem admitidos à presença de Deus. Então, eles eram livres. Em algum momento, eles escolheram, alguns, não aderir a esse amor de Deus. Então, esses anjos pecaram. E como é que se dá esse pecado dos anjos? Quando eles escolhem não amar a Deus, eles têm 2 ações no seu intelecto. Eles são criaturas espirituais, então eles têm inteligência e vontade. E é justamente na inteligência e na vontade que eles pecam. Nós podemos, por ter matéria, nós podemos pecar de outras formas, mas eles pecam exclusivamente na inteligência e na vontade. Quais são os 2 pecados do demônio? Primeiro, a soberba. Ele queria ser igual a Deus. Eles queriam ser iguais a Deus. E segundo, a inveja. Uma vez que eles não conseguem ser iguais a Deus, e que, a partir da inveja, eles não conseguem mais fazer com que os outros anjos que disseram sim ao amor de Deus pequem, porque se eles disseram sim, eles contemplam Deus face a face, e ali eles não vão querer outra coisa e não podem mais pecar. Então, a luta do demônio, ela se volta para outro tipo de criatura, que somos nós. Então, o demônio ele passa a lutar contra os homens. O Catecismo da Igreja Católica, ele fala do poder do demônio, número 395.
Ele diz que o poder de Satanás não é infinito. Ele não passa de uma criatura. É uma criatura poderosa, mas ele não passa de uma criatura. Então, a gente sabe, eu espero que a gente nunca deixe de acreditar nisso, que o demônio não pode mais do que nós. Uma vez que houve essa batalha aí, quando há essa liberdade de escolha, há também uma batalha. É uma das perguntas que mandaram. Como é que foi essa batalha no céu? Como foi que São Miguel e tal expulsou os demônios, etc. Aquela coisa que a gente imagina São Miguel entrando no escudo, a espada de fogo, tendo a espada no coração de Satanás e ele morrendo lá, caindo, batendo as asas. Não é assim. É bonitinho pensar assim, não é assim. O Padre Fortea, um exorcista espanhol, ele usa uma forma mais poética para relatar como foi essa batalha. Se os demônios, como anjos, eles são seres espirituais, eles não têm corpo. Então é impossível que a batalha seja desse modo. Então como é que seria essa batalha? É uma batalha intelectual. São Miguel, embora fosse hierarquicamente mais baixo do que Lúcifer, ele amou mais do que Lúcifer, por isso que São Miguel, que muito amor, se levanta e diz: quem como Deus? Ninguém como Deus. Então a batalha consistiu nisso. A espada de São Miguel é uma espada da verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A espada de São Miguel é a espada da verdade. São Miguel apresenta a Satanás e a todos os outros anjos a verdade do amor de Deus, enquanto eles ainda podiam ter escolha. Então, nessa batalha, como São Miguel apresenta a espada da verdade, o amor de Deus, alguns anjos que estavam guerreando junto com Lúcifer, não, eu tenho que escolher o certo, eu tenho que escolher o amor de Deus. Então, é revelado pela Sagrada Escritura a interpretação de muitos teólogos de que foi muito maior o número de anjos que permaneceu com Deus do que o número de anjos que se rebelou contra ele. Aí é aqui que entra quando o Apocalipse diz que quando São Miguel entrou em guerra com os anjos e o dragão, com a sua cauda, arrastou a terça parte das estrelas e jogou essas estrelas no chão. Então, é um relato dessa batalha. Pode-se dizer que um terço dos anjos criados foram se precipitaram e se tornaram demônios. E desse modo existe uma sobreposição entre Satanás e os outros demônios. Os exorcistas sempre falam disso, que eles estão submetidos a um demônio, entre aspas, mais poderoso. Por quê? Se São Miguel foi muito poderoso no céu, porque muito amor, Satanás é muito poderoso no inferno, porque o seu ódio foi mais obstinado do que o ódio dos outros. Então muitos anjos decidiram amar a Deus por influência da espada da verdade de São Miguel, e outros decidiram rejeitar o amor de Deus por influência da maldade de Satanás. Então, os demônios eles podem sofrer, eles sofrem, mas eles não sofrem sempre. A gente vai ver mais pra frente isso. Eles sofrem justamente na inteligência e na vontade. Eles sofrem na vontade porque quando a vontade deles é contrariada, eles sofrem e sentem inveja. Então, lembra o pecado de inveja, que é o primeiro que eu falei que ele pode cometer. E o intelecto, ele, por saber que não pode ser igual a Deus, jamais vai ser igual a Deus e jamais vai vencer, ele peca por soberba. Aí Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, acho que na questão 63, ele diz que no demônio há dois tipos de ser pecador. Ele é pecador por culpabilidade. Porque se ele é o tentador, então todos os pecados que advêm da tentação dele,
entram também na conta dele, porque ele foi o meio pelo qual as pessoas pecaram. Então, ele tem culpa também nesse pecado, ele tem participação no pecado. E o segundo modo de se pecar, e que há nele, é o pecado por afeição. O que é o pecado por afeição? É um pecado que ele pode cometer. Quais são os pecados que ele pode cometer? A inveja e a soberba, porque são pecados que não estão ligados à matéria, estão ligados ao espírito. Então, a partir daí, entendendo quem é o demônio, a gente pode perceber, a gente pode especular como é que ele vai agir. Primeiro, é outra das perguntas, das que eu lembro. A ação ordinária do demônio. Qual é a ação ordinária do demônio? É a tentação. E o que é a tentação? É a ocasião que se apresenta à nossa vontade duas coisas. Uma boa e uma ruim. E a nossa vontade ela tem que escolher. E a nossa vontade sabe que essa daqui é boa e que essa daqui é ruim. Mas a nossa vontade, por causa do pecado original, está inclinada a escolher a ação que é ruim. E como é que acontece a tentação? Primeiro, acontece a aproximação. Não quer dizer que o demônio esteja sempre ao seu redor. Pode ser que esteja, vai saber. Mas ele vai se aproximando de você e depois que se aproxima, começa o diálogo. Você vai dialogar com a tentação. E depois do diálogo, ele vai lhe aproximando da ocasião de pecado até que você, se não resistir, peca. O que é que a gente reza no Pai Nosso? Não nos deixeis cair em tentação. A gente não reza para ser livre da tentação. Então, para ficar claro, a tentação, quando vem do demônio, a gente pode causar na gente mesmo tentação. Mas quando ela vem do demônio, ela acontece com a aproximação. O demônio está por aí. E ele percebe, vou ali. Então, você começa aquele diálogo com você, ele apresenta, lhe mostra o pecado. E nesse diálogo você vai começar a ver, meu Deus, será que é bom isso? Será que eu devo fazer? Qual será a consequência disso? E ele vai dando essas sugestões a você para lhe aproximar do pecado. E depois disso, o último caso, aí você toma o propósito direto de pecar. Então, o objetivo final do demônio é esse, fazer você pecar. E uma vez que você pecou também, sua alma vai ser condenada ao inferno. Parece duro, mas é isso que a gente tem que dizer. O inferno existe, não está vazio, e para chegar lá a gente não precisa fazer nada. É só ficar parado. Fulano morreu, mas não fez nada para ir para o inferno. Acho que ele está no céu. Vai saber. Uma alma para ir para o inferno é igual um bêbado na ladeira. É só empurrar. Ou deixa ele parado que ele cai sozinho. Então, a tentação é a ação ordinária do demônio. Mas a ação extraordinária do demônio. Uma forma de ação extraordinária é a obsessão. Eu acho que perguntaram isso também, foi? Que era a obsessão. A obsessão ela acontece de dois modos. Ela é interna ou externa. É importante dizer que a obsessão não é possessão. A obsessão é uma influência do demônio. A obsessão interna, obviamente, o demônio ele age dentro da pessoa, mas não como na possessão. Ele age na memória, ele age na fantasia, ele age no pensamento. O demônio pode ler pensamento? Não pode. Só Deus tem acesso à nossa consciência. Mas o demônio é infinitamente mais inteligente do que nós. E nós damos sinais de que estamos pensando em algo. Se ele age sobre a matéria e as nossas funções cerebrais, com o pensamento, elas têm alterações, então ele percebe até essas alterações. E até quando a gente fala do pensamento, aí ele escuta. Porque se um anjo não escutasse, isso seria em vão a gente rezar
sem falar com a oração mental ao nosso anjo da guarda ou aos santos. Então ele não lê o pensamento, mas ele percebe que a gente pensa pelas nossas funções cerebrais ou quando a gente fala mentalmente. Então é bom não correr o risco de invocar o demônio, nem que seja mentalmente. Ele escuta e vem. Então a obsessão interna ela age justamente nisso, na memória. Como? Ele vai lembrar você de um pecado, ele vai lhe apresentar memórias de uma ocasião e vai fazer você pensar que é bom. Agora, ele pode agir de outro modo, não lembrando do pecado, fazendo com que você pense que tudo aquilo foi. Isso aconteceu com alguns santos. No final da vida deles, o demônio batia muito nessa pessoa, de modo que para fazer ela pensar que tudo aquilo que ela fez foi em vão, ou que o que tal santo fez foi por soberba, não foi por humildade, e que ele não amou Jesus como deveria ter amado. Então, o demônio, as almas que são mais ou menos dele, ele tenta por pecar, e as almas santas ele tenta por desespero. Para que nesse desespero a pessoa peque e não vença. Já a obsessão que acontece de forma externa, a influência externa, a gente pode ter como exemplo o que acontecia com o Padre Pio. O Padre Pio apanhava do demônio. São João Maria Vianney ouvia ruídos em casa. E tantos outros santos que apanharam do demônio e tinham visões, etc. Então, na influência externa, o demônio ele age nos 5 sentidos. A pessoa pode ver, a pessoa pode sentir, tanto um cheiro bom como um cheiro ruim. A pessoa pode sentir gosto. Como é isso? Aos grandes ascetas que jejuam, ele pode fazer com que você sinta o gosto de uma comida muito boa. Tem bolo de chocolate bem gostoso, que a gente deixou comer na quarta-feira de cinza. E as pessoas que comem, normalmente eu como muito, ele pode fazer com que o gosto das comidas sejam ruins para que a pessoa deixe de comer e prejudique a sua saúde. Contam que quando São João Maria Vianney estava lá em Asa e tal, e o bicho nomeou o vigário para ele. E o vigário não ficou uma noite, porque na noite que ele foi dormir lá, começou a ouvir ruídos e se desesperou e correu, voltou. Por que São João Maria Vianney não correu? Ele já estava conformado com a vontade de Deus. E os santos, isso quando acontece aos santos, embora possa parecer algo que atormente, eles sentem no coração que não faz. Porque os santos estão na mão de Deus. A vida do justo está na mão de Deus. Então, não é para invocar o demônio, mas é para ter esse medo todo. Luiz, está um pouquinho baixo. Se tu conseguir falar um pouquinho mais alto, a gente fala mais alto. Então, é muito imprudente para a gente chamar o demônio para briga. A gente está tendo uma influência externa e o demônio apareceu um vulto ali para mim e você, vem para cá brigar. Isso é imprudente. Não chame não que ele vem. Ele é mais poderoso do que nós. Chame não. Então, é imprudência da gente fazer isso. Agora, por outro lado, a gente tem sempre que ter em mente que uma pessoa doida, ela pode ver coisas também. Então, nem tudo é do demônio, nem toda tentação é do demônio. Nem toda influência é do demônio. Pode ser coisa da cabeça, pode ser coisa do demônio. A gente tem sempre que ter essas duas possibilidades. Ou eu estou doido, ou é o demônio. Então, sempre pensar nisso. Não cair no erro de dizer, tudo é demônio. Eu não estudei e tirei 0 na prova. Foi o demônio. Será que foi? Então, outra ação extraordinária do demônio. A infestação. Alguém perguntou o que era infestação. Infestação é quando o demônio ele possui alguma coisa que não é o ser humano. Como é que acontece isso?
ele pode possuir casas, pode possuir objetos, pode possuir animais. Os exorcistas, eles relatam que o caso de possessão de animal, ele é mais raro. Mas tem um caso muito famoso, possessão de animais, que está no Evangelho. Dos porcos, né? No Evangelho de Marcos, Não faço ideia. no capítulo 5. Quando Jesus expulsa o demônio, os demônios eles pedem que eles fossem enviados para uma manada de porcos. Eles saem do homem e vão para a manada de porcos. Deixa. E aqueles porcos, eles se precipitam num precipício. Então ali é um caso de infestação. Era uma possessão, e uma vez que os demônios foram expulsos, que eram muitos, eles foram para a manada de porcos. Uma infestação, o que é que pode acontecer? Um objeto se mexer, acontecer um barulho, ou até aparecer os vultos, etc. Por que acontece isso? A grande causa de infestação, de possessão e de todos os ataques mais fortes do demônio está na superstição. Ah, meu signo é tal, não sei o que, minha gente. Meu signo é dinossauro, porque não existe. Signo não existe. Influencia em nada. Nada. Ah, não vou passar debaixo da escada não, porque dá azar. Não posso ver um gato preto não, que vai dar azar. Desvirar a sandália pra mãe não morrer. Desvirar a sandália pra mãe não morrer. Quem gosta muito, vou lá pular no ano novo 7 ondinhas. Há uma queda boa para aprender a ser cristão de verdade. Minha gente, superstição é um pecado contra o primeiro mandamento. A gente tira o amor e a confiança que deve dar a Deus e coloca esse amor e confiança nas coisas. E a gente às vezes não percebe e termina abrindo brechas para o demônio com essas besteiras que a gente vai trazendo para dentro de si, trazendo para nossa casa, compartilhando com os nossos amigos. Não brincar com o demônio. Ele existe, é real, ele age e ele nos odeia. Tem mais uma forma de ação do demônio, que é a mais grave, mais rara, mais difícil de acontecer, que é a possessão. Por que a possessão acontece? A gente pode elencar 3 causas. Primeiro, porque a pessoa quer e pede. A pessoa faz parte do demônio. A pessoa vende a alma ao demônio. Mas alguns teólogos falam de que existem santos que pedem a possessão para purificar a alma. Mas isso não é aconselhável a ninguém. Eu não conheço nenhum santo de 7ª morada e eu acho que, enfim, não faça isso. Mas alguns pediram para purificar a alma, para sofrer e oferecer a Jesus esse sofrimento. Mas o mais recorrente é de pessoas que pedem para ter fama, para ter dinheiro, para a empresa dar certo, tantas outras coisas. Ou pessoas que frequentam alguns tipos de religiões aí que invocam alguns espíritos, que invocam mortos e tal. Isso são portas para o demônio. Isso foi até uma coisa... Desculpa, quer terminar? Fala. É uma coisa que a gente estava conversando recentemente no grupo jovem, né? Porque para você vender sua alma pro demônio ou ser satanista, você precisa acreditar que o demônio existe, né? E se o demônio existe, Deus existe. Então você sabe que quando você morrer aqui, tem um lugarzinho lhe esperando, não muito bom. E acho que vai ser o quê? Vai ser VIP no inferno, né? Não sei. Aí a gente ficou até com essa, com essa questão. Isso é fato. Se a gente crê no demônio, a gente crê que
Ele foi criado por alguém. O único eterno é Deus. Então, e não é difícil de vender a alma ao demônio. Basta dizer. E é um contrato sem garantias. O contrato com o demônio é sem garantias, porque ele é um grande mentiroso, ele é o pai da mentira. Você vende sua alma, você cumpre a sua parte. Mas nada garante que ele vá cumprir a dele. Outro meio pelo qual o demônio age muito, principalmente na sociedade, são quando os homens entram naquela sociedade secreta. Vou dizer o nome, é a maçonaria. Nas primeiras condenações da igreja, há muitos séculos atrás, os papas já diziam: se eles não fizessem nada de errado, eles não teriam ódio à luz. Quem faz as coisas escondidas é porque tem alguma coisa que, se todo mundo souber, vai dar tudo errado. Então, a primeira causa de possessão é o pedido. A pessoa pede para ser possessa, para ser possuída. A segunda causa pode ser pelo pecado. Por quê? Uma vez que o pecado transforma uma alma que uma pessoa que comete um pecado mortal, ela é inimiga de Deus, mesmo que ela não queira, ela é inimiga de Deus. Então, se ela comete o pecado e é inimiga de Deus, ela está mais propensa aos ataques do demônio. Por isso é importante se confessar sempre. É mandamento que a gente se confessa uma vez por ano. Mas confessar sempre é muito importante. Porque nós estaremos na graça de Deus, em amizade com Deus. E Deus nos defenderá. Nosso anjo da guarda vai nos defender. Mas quem tem uma vida de pecado, deixa as portas escancaradas para o demônio. Então, quais pecados? Aqueles que eu falei. Superstição, práticas de religiões que invocam mortos, e adivinhação, e feitiços, etc. Onde forte para possessão também. Então, tanto a possessão quanto a infestação, elas estão ligadas também ao pecado. Numa casa que houve algum ritual de feitiçaria e tal, pode acontecer uma infestação daquela coisa. Uma pessoa que participa ordinariamente dessas coisas pode ser possuída. E a terceira causa, o terceiro motivo pelo qual as pessoas são possuídas é a permissão de Deus. O demônio só age porque Deus permite. Se Deus é onipotente, ele poderia, com um ato da vontade, destruir o demônio. Parar de pensar no demônio. Deus sustenta todos os seres. Ele sustenta um ser das coisas. A existência é sustentada no pensamento de Deus. Se Deus deixa de pensar naquela coisa deixa de existir. Lá no final tem uma pergunta sobre isso, porque Deus não aniquila o demônio de Deus. Como é que a gente vai perceber uma possessão? Tem outro ponto ainda. Providência divina. Providência divina age em tudo. Então a pessoa pode ser possuída por providência divina. Lembrar que São Paulo disse que tudo concorre para o bem daqueles que amam Deus. Então, até dali, daquele mal tão grande, Deus pode tirar um bem, porque ele é o bem absoluto. Como perceber que uma pessoa está possuída? E como o demônio age dentro da pessoa? O demônio age com a vontade tirânica dentro da pessoa de governar tudo. Mas não significa que o demônio ele tem posse da alma da pessoa. Uma pessoa possuída pode ser salva? Pode. Ele não possui a alma da pessoa, ele possui o corpo. Ele age na matéria. Ele não tem matéria, mas ele age na matéria. Então, nessa vontade tirânica de governar o corpo, ele tem uma força descomunal, ele fala línguas que as pessoas não compreendem, que essa pessoa não estudou. Ele pode falar muitas outras coisas. Tem exorcista que diz que ele fala pecado, tem exorcista que fala que o demônio faz previsões do futuro, ou que ele revela fatos antigos. Tudo isso pode acontecer e são sinais de que uma pessoa está possuída. Mas sempre naquele movimento. Pode ser possessão,
pode ser da cabeça. Então, qual é o único meio eficaz para perceber se a pessoa está possuída ou não? É o exorcismo. Quem pode fazer exorcismo? Todo mundo pode fazer exorcismo? Não. Todo padre pode fazer exorcismo? Não. A legislação da igreja diz que o bispo, o ordinário local, deve designar na sua diocese um exorcista. E é ele que faz essa comprovação. Claro que no Mas caso não, grave, Deus nos livre acontecer isso, mas numa situação de emergência lá, emergência, você vê lá uma pessoa, você só se afasta, deixa ela lá ou joga água benta. reza. Reza pela pessoa, nunca tocar na pessoa. Você pode levar um tapa. Nunca tocar no possuído. E rezar para que não aconteça perto da gente. Mas o bispo deve designar um padre, o exorcista, para a sua diocese. Porque o exorcismo é o modo mais eficaz. E é o único modo que tem 100% de eficácia. Porque é uma ação direta sobre o demônio. O padre Gabriele Amorto, ele falava, né, quando veio, Deus o tenha, que em uma sala, um psiquiatra entrevistava o possivelmente possuído, e na outra sala, mesmo de longe, ele rezava o exorcismo. Se ali se manifestasse, enquanto ele rezava o exorcismo, era porque a pessoa estava possuída de fato. Então a gente volta àquela questão de que, mesmo a gente rezando mentalmente, o anjo ele ouve. Mesmo ele na outra sala rezando o exorcismo, sem que a pessoa ali escutasse, ele afetou o demônio. E o exorcismo ele não acontece numa sessão só lá, o padre chegou lá, pegou o crucifixo, botou lá na cara do demônio e disse: você vai sair, encostou na testa dele, saiu fumaça e jogou água benta. Não. Acontecem várias sessões de exorcismo. Pode ser rápido? Pode. Mas existem demônios que são mais resistentes. Existem demônios que não se manifestam. Existem demônios mudos e que dificilmente o padre vai perceber que ele está ali. Ou vai achar que ele saiu e ele não saiu. Então, tudo isso pode acontecer no campo da possessão. Mais sobre a possessão. Tem uma pergunta, acho que foi a última que mandaram, se o demônio, uma alma de uma pessoa danada, o que é uma alma danada? É uma alma que está na danação eterna. Qual é a danação eterna? No inferno. Então, se a alma da pessoa condenada, ela pode possuir outras pessoas. O padre Fortea, que escreveu a Suma Demoníaca, ele diz que sim, que pode. O padre Gabriele Amorto, aquele famoso exorcista de Roma, diz que pode também. Mas não é nada definido, é a opinião deles. A igreja não diz, pode. Não, é a opinião deles, eles dizem isso a partir da experiência. Então não é uma coisa que a gente vai dizer pode ou não pode. A gente não tem acesso a essa informação. O padre Fortea diz que há relatos em que, mesmo fazendo o demônio jurar pelo nome de Jesus, pelo nome de Maria, fazendo ele beijar o crucifixo, ajoelhar diante da imagem de Nossa Senhora, ele mantém-se irredutível, dizendo que não é um demônio, é uma alma de uma pessoa condenada. Pode ser que sim, pode, mas pode ser que não, ele é o pai da mentira. Então essa certeza não se tem. É só especulação sobre isso. Alguns outros pecados, eles são também portas para possessão. Tem uma lista, a lista é grande, mas vamos falar alguns. Avareza, luxúria. Lembrar que luxúria não é ter luxo, não é ser rico. Luxúria está na carne, na sensualidade. Perseguição aos servos de Deus. A falta de fé. E tantas outras coisas que o desprezo de Deus, a ira. Então a maioria dos grandes pecados, dos pecados graves, eles são portas para possessão diabólica.
E a partir disso tudo, de saber quem é, primeiro, quem é um homem, o que é um homem, composto por alma e corpo. Quando a alma e o corpo separa, o homem morre. Quem são os anjos? São criaturas espirituais, puros espíritos, sem matéria, sem corpo, mas que agem na matéria. O que foi a guerra? A batalha lá, ele teve que escolher entre o amor de Deus ou não. Ele não escolheu, então eles são demônios. E os que escolheram são anjos. E depois dessa batalha, o demônio se revolta contra Deus, mas não pode fazer nada contra Deus. E se revolta contra os anjos, mas não pode fazer nada contra eles. Ele se revolta contra nós, seres humanos. E contra nós ele pode fazer muita coisa. Principalmente, levar a nossa alma para o inferno. Mas tem uma questão bem interessante. Que, mesmo o demônio sabendo que Jesus era Deus, e mesmo ele sabendo que não pode nada contra Deus, por que ele tentou Jesus? Ele é o grande tentador. Olha, a ação ordinária dele é tentar, é a tentação. E ser o grande tentador parece estranho. Mas ele se tentou a si mesmo. Ele ficou muito tentado. Ele não podia perder a oportunidade. Eu vou tentar Deus. Imagina como ele estava feliz. Vou tentar Deus. Vou lá. Eu sei que não vai dar certo, mas eu vou. E daí? E foi lá. E a gente sabe o resto da história, né? Ele tentou Jesus. Jesus venceu. E naquela vitória, nós vencemos com ele, porque ali nossas tentações foram vencidas por Jesus, que era homem. Jesus não é só Deus, ele é perfeito Deus e perfeito homem. Por que Deus permite isso? Porque Deus se permitiu ser tentado ao demônio, para nos mostrar que a gente vence. É difícil, está lá no livro de Jó, a vida do homem é luta, mas a gente vence a tentação. A gente vence a tentação com oração, com jejum, com penitência. Estando unidos a Deus. A gente vence. Outra questão que a gente pode se perguntar. As almas do purgatório podem aparecer? Alguns exorcistas dizem que sim, que podem aparecer. Até em Roma tem um museu das almas do purgatório. Mas é o que o demônio faz para a nossa confusão. Uma pessoa confundida facilmente vai cair em pecado. Morreu um parente muito próximo da gente. E do nada a gente está no quarto e vê essa pessoa. E essa pessoa vem falar com a gente. E aí, será que é uma alma do purgatório? Meu ente querido está no purgatório e veio me dizer que está bem? Não. Quais são as características de uma alma do purgatório que aparece? Primeiro, ela não fala nada, não faz barulho. Segundo, quando a gente vê, ela desaparece. Por isso a gente diz, quanto mais rezo, mais assombração me aparece. Porque o que é a alma do purgatório quer? Ela não quer assustar. Ela quer oração. E é muito importante para a gente rezar pelas almas. Todos os dias rezar pelas almas. Talvez quando elas chegarem no céu, elas sejam nossas intercessoras especiais. Então, se aparecer, reza. Então se fala, se faz barulho, se assusta, se sugere alguma coisa, é o demônio. Ou doidice da cabeça da gente. E por falar em falsas aparições, tem muitos relatos de santos que receberam falsas aparições de Nossa Senhora, de Jesus, né? Sendo que era o demônio. Lembra até aquela cena do Alto da Compadecida, né? Que o demônio tenta se fazer de Jesus. Aí, não que isso vá acontecer com a gente, é bem improvável. Mas como se percebe que é uma falsa aparição? Geralmente tem alguma sátira. Por exemplo, tem um relato de um bispo que viu Nossa Senhora e acreditou piamente naquilo, e depois ele foi abaixando a vista e tinha um pé de pato. Aí ele disse, não, é o demônio.
E nisso daí, o demônio pode... a gente chega na questão de como o demônio pode aparecer pra gente. Fantasma, etc. Ah, não existe fantasma. Talvez exista. O demônio pode aparecer. Como ele pode aparecer? Justamente dessas formas. Pode aparecer como Jesus, como Nossa Senhora, como um santo, como um parente da gente que morreu. Ou até como uma pessoa que está viva. Satanás se transforma até em anjo de luz. Ele pode aparecer como vulto. Ele pode aparecer como uma pessoa, como se tivesse suja de cavão e muito pequena, uma criancinha toda melada de cavão. Aquele filme lá, A Paixão de Cristo, quando Judas está desesperado, como é que o demônio aparece com ele, para ele? Forma de criança. Crianças bem bonitinhas. Então o demônio, ele age sempre para confundir a gente. Pode aparecer. Eu espero que não, mas pode. Então são essas as formas que ele pode aparecer. E também como formas que a gente tem medo. Imaginem aquele jovem lá no interior de Pernambuco. E lá em Uricuri, tá lá no sítio, todo escuro, e ele morre de medo do lobisomem. E o demônio percebe que ele tem medo disso. O demônio pode aparecer daquela forma para ele, uma criatura monstruosa que vai ter medo, que vai fazer com que ele se desespere, com que ele deixe de crer em Deus, etc. Então ele está sempre agindo para confundir e trabalhando o nosso medo, a nossa memória, a nossa fantasia para fazer a gente pecar. O grande objetivo dele é a condenação da nossa alma. Uma pessoa perguntou se o demônio pode tentar nos atormentar por sonho. Pode. Agora é difícil de perceber como é que ele faz isso. Mas ele pode. Se ele agir na nossa memória, na nossa imaginação, ele pode fazer isso. Mas há um meio para se evitar. Você sempre faz o sinal da cruz com água benta antes de dormir. Se parar, era o demônio. Se não parar, você está ficando doido. Então, sempre, não precisa agir absolutamente. Ele pode agir, pode causar pesadelos. E quais são as causas desse pesadelo? A gente pode não saber como ele faz isso, mas por quê? As mesmas causas da infestação e as mesmas causas da possessão. Pessoas que supersticiosas, que tiram o amor que devia ser dado a Deus e dão amor às coisas, ou praticam feitiçaria, bruxaria, etc. São pessoas que são totalmente abertas ao demônio e ele pode agir dessa maneira. Tem uma questão, até na última vez que eu fui aí com vocês, eu fiquei de ver e esqueci. A questão 149 da Suma Demoníaca. Padre Portea trata, ele fala de 2 tipos de demônios. Íncubos e súcubos. São demônios que mantêm relações sexuais com os seres humanos. Então, essa não é explicação minha. Estou só reproduzindo o que ele escreve no livro. Então, ele fala que no começo não acreditava que isso era coisa da literatura. Fantasia da literatura. O demônio teve relação com mulher e tal. Mas ele conta que chegou um caso desse. Uma mulher sentiu isso. E ele começou a acreditar. E depois chegou outro caso. E depois o terceiro. E depois o quarto. E eram pessoas não dadas à mentira. E pessoas que, mesmo sem se conhecer, os testemunhos eram parecidos. Então ele passou a acreditar na existência desses demônios. E o íncube, ele mantém a relação com a mulher e o súcubo com o homem. Mas que era mais recorrente esses que mantêm a relação com a mulher. Isso ele fala através da experiência dele, de exorcismo. Indo para as questões que mandaram, eu botei a primeira aqui. Qual é a importância de falar desse tema? Tem um livrinho chamado O Inferno,
capa bonita. Então, ele é do Monsenhor Luiz Gastão, o francês, e o Papa Pio IX, Beato Papa Pio IX, disse a ele assim: nada é mais capaz de fazer os pobres pecadores refletirem e, consequentemente, fazê-los retornar a Deus do que as verdades do inferno. Ou seja, refletir sobre o inferno, sobre o demônio, sobre essas realidades que tendem a nos levar à condenação. Elas são capazes de fazer com que o medo, talvez, ou desperte em nós o amor por Deus e seja um convite à conversão. Falar disso é importante para nos fazer, para fazer com que a gente se converta. É importante se converter. O padre Paulo Ricardo postou hoje: é uma geração incrédula que teme mais a perda do celular do que a condenação da alma no inferno. Então, falar sobre isso, meditar sobre isso, é importante para a nossa conversão, para a nossa santificação e para a nossa salvação. Tem gente que diz, fala muito do demônio, não sei o quê. Não, tem que falar também. Como disse o Papa, é um motivo pelo qual a gente vai se converter. A segunda foi a batalha, como se deu a batalha de São Miguel. Essa eu já respondi. Mas tem um relato que o próprio Padre Fortea, ele fala aquilo, né? Para quem não viu na hora. São Miguel, naquele momento de liberdade de escolha, que Satanás, soberbo e invejoso, decidiu não amar a Deus, São Miguel lhe mostra a espada da verdade. É uma batalha intelectual. Então, é mostrar a verdade, porque a verdade atrai. Jesus disse, quando eu for elevado da terra, atrairei para mim todo ser. Então, essa verdade mostrada a Satanás, ele não resistiu porque ele queria ser igual a ela. E como ele não podia, ele se tornou invejoso e um soberbo. E com essa inveja e soberba, ele levou consigo uma parte dos demônios. Depois eu mando para vocês o texto do Padre Fortea sobre essa batalha. É bem bonitinho, bem poético. Como o inferno passou a existir? Primeiro, o inferno, ele não é uma criação, por assim dizer. Deus criou o céu e a terra e o inferno. Não. Deus criou o céu e a terra. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Qual é a verdade de Deus? Quem é a verdade? Jesus Cristo, o Verbo. Mas, por causa da nossa liberdade, é que o inferno passou a existir. Não só da nossa, a liberdade dos anjos também. Ora, se eu não escolho amar a Deus, eu tenho que ir para algum lugar. E se no céu eu vou ver Deus face a face, aquela visão irresistível. Olha, isso liga a outra questão. Talvez perguntaram, lá no céu eu vou ver meu cachorro, meu passarinho, meu gato. Não, vai não. Então tem isso no Cristo. Minha gente, ver Deus face a face. Deus vai nos preencher de tal modo que nada mais vai nos importar. Nada mais vai fazer sentido. Nada mais vai nos dar paz. A gente não vai gostar mais de nada. Quando Deus for tudo, em todos, vai ser a felicidade perfeita. Isso o demônio não pode. Isso a gente pode ter. Ele não pode mais, mas a gente pode. Ele quer que a gente perca isso, como ele perdeu. Então, Luiz, terminasse essa parte da criação do inferno. Terminei. Pronto. Antes que eu esqueça, eu anotei a outra pergunta que ele fez mais acima, mas essa é maior. Aí, a pergunta aqui de Léo. Tu consegue ler ou prefere que eu leia? É melhor tu ler. Pronto. Me segurei muito para não perguntar, mas vou perguntar. Há um ano atrás, após rezar as 1000 Ave-Marias, como de costume no mês de maio, vi um suposto demônio quando acordei à meia-noite. Era um ser que segurava
mobile de berço em cima de mim. Sentia que estava me oprimindo e sentia muito medo, sequer conseguia falar. Até que gritei. Tinha certeza que estava de olhos abertos. Quando levantei, sumiu. Como posso saber se isso de fato foi uma visão e o que fazer quanto a isso? O único meio de saber se foi um demônio é, primeiro, pode ter sido que sim, porque ele investe em pessoas muito pecadoras, ou em pessoas muito santas, ou em pessoas que se converteram, ou em pessoas que estão iniciando a vida espiritual ou práticas espirituais que fazem mal a ele. Então ele pode oprimir para causar medo e a pessoa abandonar essas práticas espirituais. Pode ser que sim. Mas a certeza a gente nunca vai ter. Mas ele pode agir assim, sim, para causar medo. Ou remédio, oração. Sempre oração. Eu já rezei um bocado e o demônio apareceu para mim e eu vou deixar de rezar. Não, vou rezar mais. Para vencer ele. Nem é para dizer, demônio, eu rezei muito e agora eu posso te vencer. Não. Seria soberbo igual a ele. Dizer, eu posso te vencer. Ele pode dizer, eu rezei muito, eu vou rezar mais, porque Deus pode te vencer e Deus vai te destruir. A terceira pergunta foi como vai acontecer a batalha final. Talvez essa batalha já esteja acontecendo. A gente não pode precisar. Porque vai ser em tal tempo. Nosso Senhor mesmo, ele disse, ninguém sabe. Só o Pai sabe. Então, quando vai ser? Não sabemos. Mas a irmã Lúcia, ela fala que a grande batalha de Satanás contra a humanidade é a batalha travada na família. E essa batalha a gente já está vendo. Tudo que é governante no mundo querendo liberar aborto. Todo tipo de casamento, os casamentos aí alternativos. O Papa Bento XVI, recentemente, levantou a voz de novo e disse de onde é que provém esse negócio de aborto, de outros tipos de casamento aí, e de tanta imoralidade. Essa é a batalha de Satanás contra a família. Deus quis a família. Deus tanto quis a família que habitou numa. Então, defender a família é um dos maiores deveres do cristão atual. Defender a família. Ser santo na família. Famílias santas, lares, luminosos, que gerem santos para o mundo. Defender a família. Então, talvez essa batalha final já esteja acontecendo na família. Então, a gente não tem como dar uma certeza exata de que a batalha vai ser tal dia ou em tal tempo e vai ser desse jeito. A gente não nos foi revelado isso. Luiz, deixa eu só parar a live rapidinho para salvar e já já eu começo outra, tá? Assim que eu salvar, eu já começo outra.